Quando a gente fala em pecuária, nós estamos falando então de um amplo mercado que vai desde o desenvolvimento de genética lá no laboratório até a exportação de vários cortes da carne. E dentro dessa cadeia produtiva estão os criadores de Nelore, que é uma importante raça para gado de corte aqui no Brasil. Para falar conosco sobre as perspectivas do setor para 2026, fazer um balanço de como foi 2025, nós vamos conversar com o Victor Paulo Silva Miranda. Ele é presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil e a gente agradece então a sua participação desde já, Victor, por falar com a gente aqui no Hora H do Agro, trazer então essa leitura de como foi 2025, fazer essa perspectiva de 2026, considerando então, e aí eu já coloco aqui um pouco do contexto da primeira pergunta, que algumas consultorias já estão projetando aumento no número de bovinos confinados em 2026. Vocês estão olhando por aí, pela realidade do Nelore, vocês também estão olhando um número maior de confinamentos? Como que vocês estão se preparando para esse ano que vai se iniciar? Prazer poder falar com você, Mariana. Sempre bom falar dessa raça mãe, essa raça maravilhosa Nelore. Eu acho que os confinamentos do Brasil têm muito para crescer ainda. Com certeza vai haver um crescimento ano após ano, porque nós estamos começando agora a investir em tecnologia em relação à terminação do nosso rebanho. Eu acho que nós temos que muito ainda para poder crescer em termos de confinamento, e a raça Nelore é a raça que mais contribui realmente para o crescimento da exportação dessa proteína vermelha de qualidade que nós estamos produzindo para poder nutrir e suprir a necessidade mundial. E aí, como que vocês estão entendendo que o ano de 2026 comece, né? A gente está falando de mais Nelores no campo brasileiro. Explica um pouquinho para a gente, até também para a gente ter esse termômetro, né? Para quem não entende do agro, para quem não está muito envolvido com pecuária, a importância do Nelore para o Brasil e como que, de fato, você entende que o segmento está começando 2026. Eu acho que a raça Nelore, ela se adaptou de norte a sul, né? Nós temos hoje praticamente mais de 85 por rebanho nacional, é da raça Nelore e anelorados. E quando se fala em cruzamento industrial, o pessoal tem que falar da raça mãe, que é a raça Nelore. 50% a base do cruzamento industrial é a raça Nelore. Então a raça Nelore teve um ano maravilhoso em 2024, tivemos um ano de crescimento, de evolução em 2025 e com certeza vai continuar evoluindo e crescendo no mercado, porque o Brasil hoje já é o maior exportador de proteína vermelha e nós vamos ser, a curto prazo, o maior produtor de proteína vermelha. Por que essa certeza que não vamos ser o maior produtor de proteína vermelha? Porque o Brasil é imbatível, é o único país que tem boi de capim, nós temos um território continental. Eu acho que nós temos muito para crescer ainda da produção de proteína vermelha e exportação. Eu acho que o Brasil vai garantir a segurança alimentar mundial e já é realmente considerado o celeiro do mundo. E a raça Nelore é a raça que realmente que mais se adaptou, que mais produz, que mais está evoluindo. Todos os programas de melhoramento genético passam pela raça Nelore. A raça Nelore é a base da produção de proteína vermelha. Você pega o PMGZ da BCZ, um importante programa de melhoramento genético. Todos os setores, todos os programas de melhoramento genético desenvolvidos no Brasil têm como base a raça Nelore. Então, a raça Nelore realmente está começando a ocupar o espaço devido que cabe a ela. Então, falar em confinamento, falar em produtividade, falar em produção, há pouco tempo atrás, para explicar um pouquinho, nós demorávamos 5 anos para fazer terminar um animal, terminar um boi para poder botar no mercado. Hoje, com 19 meses, estamos produzindo um animal de 24 arrobas, um animal extremamente com a carne suculenta, uma carne realmente de qualidade para poder exportar não só para a China, mas também para a Europa. Eu acho que o Brasil, com a raça Nelore, vai realmente suprir toda a necessidade de exportação do mundo. Agora, Victor, tem outras projeções aí do mercado que estão apontando que a oferta de gado deve começar a reduzir em 2026, né? Só deixando claro aqui para o pessoal, porque quando a gente fala de confinamento é uma coisa, quando a gente fala da oferta do gado em si é outra, e isso deve começar a reduzir em 2026, de acordo com algumas consultorias aí, fortalecendo então um movimento de alta nos preços do boi gordo, né?
Como que isso afeta os criadores? Queria entender, inclusive, se vocês também estão fazendo essa leitura para 2026. Como que a gente pode explicar para a nossa audiência a forma com que essa projeção afeta os criadores de Nelore, no caso? Eu acho que a pecuária é um ciclo, né? Nós temos que levar em consideração que nunca se abateu tanta fêmea como se abateu no ano passado. Eu acho que o mercado, quando se equilibrar, o pessoal vai poder reter essas fêmeas e, assim, poder fazer o crescimento do número de animais aqui no nosso país. Nós temos muita pastagem degradada, eu acho que a pastagem tem que ser tratada como uma cultura como outra qualquer. O capim é um canudinho do campo. Eu acho que o Brasil é o único país que planta capim e colhe proteína. Então, eu acho que o mercado se equilibrando, nós vamos poder reter essas fêmeas. Houve um abate enorme de fêmea. Nós devemos passar por uma dificuldade, sim, de reposição. Deve diminuir a oferta de bezerro, deve valorizar a arroba do boi, mas nós vamos nos equilibrar. Eu acho que nós temos bastante criatórios capacitados, vários programas de melhoramento genético. Temos como multiplicar os animais através de FIV, transferência de embrião, inseminação artificial. Eu acho que nós vamos realmente recompor o rebanho nacional e vamos equilibrar essa conta, mas com certeza devemos ter dificuldade sim de reposição esse ano. Queria que você explorasse um pouquinho mais esse ponto com a gente, Vitor, por gentileza, lembrando que tem uma parte da audiência aqui do Hora H do Agro que se interessa pelo setor, mas não necessariamente é envolvido com ele diretamente. E é isso, quando a gente fala então de uma reposição desses animais no mercado, não é da noite para o dia, né? Você falou assim, pelo menos com muita eficiência, eficácia da ciência brasileira, da indústria, a gente está fazendo então aí 19 meses para um abate. Mas mesmo assim, são 19 meses, né? Como que na prática os criadores, mas a indústria, toda essa relação da cadeia, porque elas não estão isoladas, essas etapas, né? Como que se organiza de forma a, por exemplo, como você falou, né, ter mais inseminação artificial? Isso significa investimentos, né, em mais insumos, em olhar para a parte de saúde animal também. Como que é esse arranjo? E falando agora, né, final de dezembro, começo de janeiro, em que esse período do ano representa que tomada de decisão para esses criadores, para quem de fato está então olhando para uma maior população de bezerros no campo, para a gente retomar esses números que você citou? Pois é, eu acho que o ciclo do mercado levou a abater uma quantidade enorme de fêmeas. Nunca se abateu tanta fêmea. Nós vamos ter dificuldade de reposição, com certeza, mesmo porque o frango, o peixe, o suíno, ele é muito rápido para poder girar, produzir e terminar. Na pecuária, não. Na pecuária, são 9 meses de gestação, são 8 meses para desmamar esse bezerro e chegar para bater com 19/20 meses, nós estamos falando de alta tecnologia, então demanda tempo de fato. Vai ter uma dificuldade de fato de reposição dessas fêmeas. Está uma corrida muito grande atrás de fêmeas para reter essas fêmeas, justamente enxergando a demanda e a falta de bezerro que vai ter no mercado. Eu acho que nós temos um rebanho enorme, eu acho que nós temos tecnologia para poder acelerar o abate, aumentar os confinamentos. Agora, produzir bezerro demanda tempo, sim, e muito investimento e espaço. Por isso que o Brasil é imbatível, por isso que na produção de proteína vermelha, o Brasil com certeza vai se equilibrar. Nós vamos conseguir, com muito trabalho, com apoio governamental, com o investimento dos pecuaristas, de fato, dos criadores de Nelore, que é a raça que realmente vem se adaptando, vem produzindo cada vez mais no país, mas nós vamos ter dificuldade sim esse ano, vamos ter dificuldade para repor as fêmeas que foram abatidas e vai demandar tempo sim para normalizar o mercado do bezerro e com isso vai valorizar ainda mais o preço da proteína vermelha produzida aqui no Brasil. Então, isso a gente já pode entender que vai ter consequências para o consumidor. Eu sei que você não fala exatamente pelo lado do mercado, mas se a gente segue essa linha de raciocínio, é esperado que lá na ponta, em 2026, o consumidor arque com custos maiores da carne bovina? Eu acho que deve melhorar um pouquinho o preço para quem produz, para o pecuarista brasileiro. Mas não vou dizer que o preço da carne lá na gôndola vai encarecer tanto. Mesmo porque tem uma grande parcela do valor que acaba ficando com o atravessador. Só para informação,
O Brasil hoje tem a produção de proteína vermelha mais barata do mundo. Nós estamos falando algo em torno de 6.000 a 6.500 dólares a tonelada. Os países vizinhos nossos, tudo acima de 8.000 dólares a tonelada. Os Estados Unidos, mais de 10.500 dólares a tonelada. Tanto é que o Trump ele tirou a taxação da proteína vermelha nossa para poder levar a carne brasileira para lá, porque o preço lá realmente deu uma subida violenta no mercado interno lá nos Estados Unidos, porque o Brasil faz falta, com certeza. Mas eu acho que, acima de tudo, nós precisamos ter um equilíbrio. Ninguém trabalha de graça. Eu acho que o pecuarista tem que ter realmente um retorno financeiro para continuar investindo. E a ideia não é aumentar o preço na gôndola do supermercado. É trazer realmente o produto para a mesa do consumidor, uma carne de qualidade, produzida pelo pecuarista, e que nós possamos cada vez mais aumentar a produtividade nossa. Por isso, tendo mais oferta, o preço vai se acomodar e todo mundo vai poder consumir uma proteína vermelha de qualidade. Agora, quando você fala que vai demorar para normalizar, né, essa disponibilidade aí, entendo que desde as fêmeas, mas os bezerros em si, o que significa demorar? A gente está falando que isso significam alguns meses, a gente está falando que isso vai levar uma parte considerável de 2026, a gente está falando de um resultado que só vai ser visto em 2027. Vamos explicar um pouquinho melhor para a audiência também o que significa essa demora, em quantos meses, qual que é a projeção, o que vocês estão olhando de novo, pela perspectiva dos criadores de Nelore? Eu acho que hoje falar em precocidade sexual e animal precoce para terminação. Um é para poder produzir carne e outro para poder multiplicar, para poder produzir bezerro de qualidade. Antigamente, o animal era 25, 24 meses para poder emprenhar. Hoje, os animais com 14, 13 meses já estão emprenhando. Então, eu acho que a raça Nelore vem evoluindo, a raça Nelore vem realmente melhorando cada vez mais geneticamente falando. Eu acho que acelerar também a parte reprodutiva desses animais vai ajudar a normalizar o mercado. Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que tentar conscientizar o pecuarista a não abater tantas fêmeas no mercado. Eu acho que nós temos que segurar as matrizes, nós temos que aumentar a produção, e aumentando a produção equilibra o mercado interno, melhora a questão nossa para poder fazer a exportação de animais de qualidade. Eu acho que é um ciclo, eu acho que é uma arrumação da pecuária interna, e a CNB pode realmente contribuir muito juntamente com a BCZ. Nós temos que realmente nos juntar aos programas de melhoramento genético, tem muita gente boa trabalhando na pecuária nacional, e, acima de tudo, produzir forrageira de qualidade. Eu acho que não existe genética. Toda vez que você melhora o animal geneticamente, ele fica mais exigente na parte alimentar. Por isso que nós temos que ter os confinamentos, nós temos que ter pivô central, produzir volumoso. Nós não podemos estar refém de matar fêmea, matar animal, porque a seca chegou e não tem forrageira suficiente para manter o rebanho. Eu acho que nós temos que nos profissionalizar, por isso que tem que ter apoio governamental, tem que ter apoio pelas entidades e tem que ter investimento, sim. Nós hoje utilizamos menos de 1/3 do território nacional para o agronegócio. Nós temos muita pastagem degradada que tem que ser recuperada. Nós temos muitos programas de melhoramento genético que já estão muito avançados. Eu acho que é um trabalho que vai ser feito a 4 mãos, tá certo? A CNB vai contribuir muito juntamente com a BCZ para isso, mas eu acho que a pecuária nacional ela vai fornecer proteína vermelha de qualidade para a população brasileira num preço acessível, e nós vamos exportar cada vez mais. E aí vai vir o ganho do pecuarista, aí vai vir o ganho para nós podermos continuar investindo na pecuária nacional. E, Vitor, só para a gente encerrar, então, você falou bastante de recuperação de pastagens degradadas, que é uma política do governo federal, olha muito para essa questão aí da recuperação, então, dos 40 milhões de hectares degradados que existem. Existe, então, um trabalho da associação na ponta, realmente acompanhando a evolução dessas áreas para que elas sejam recuperadas e então destinadas para novos pastos com qualidade, como você falou, né? Olhar também para essa parte então da qualidade da forrageira. Tem algum trabalho de aproximação? Dá para a gente esperar alguma coisa disso para 2026 também? Um trabalho de fato proativo, articulado pelos criadores que querem recuperar essas áreas para ter um pasto mais saudável? Com certeza. A CNB, juntamente com associações regionais que nós temos em todos os estados da federação, estão promovendo congressos, dia de campo,
Eu acho que a informação ela tem que chegar para o homem do campo, para o pecuarista. Eu acho que nós temos que apoiar qualquer iniciativa que venha trazer mais produtividade. Nós temos que aproveitar melhor o nosso solo aqui. Como eu disse, ninguém tem boi de capim, só o Brasil tem que produzir boi de capim. E ninguém respeita a parte ambiental, social e fiscal mais do que a pecuária nacional. Eu acho que a CNB tem feito um bom trabalho, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nós estamos realmente investindo mais em congresso, mais em dias de campo, estamos apoiando as iniciativas dos governos estaduais, trazendo realmente informação para o pecuarista para demonstrar que cada vez que a gente melhorar mais geneticamente esse animal, mais exigente na parte nutricional ele vai ser. Por isso que tem que entrar uma forrageira de qualidade, nós temos que falar em adubação de capim, nós temos que falar em pivô central, nós temos que falar em confinamento, nós temos que produzir cada vez mais. Eu acho que a chance de alguém competir com o Brasil é muito pequena. O Brasil realmente vai tomar conta do mercado da proteína vermelha do mundo. Eu acho que nós temos uma chance única realmente de desenvolver e poder trazer comida para o prato de qualidade brasileiro e também ganhar dinheiro exportando a proteína vermelha de qualidade, porque a raça Nelore é imbatível. Ninguém vai produzir carne a baixo custo com qualidade do jeito que nós produzimos hoje aqui no Brasil da raça Nelore.